Realidade ou imaginação? Na reportagem especial de hoje, pessoas que passaram por experiências de quase morte buscam na ciência e também na religião respostas para o que viveram. Me senti muito cansado, vi que alguma coisa de anormal estava acontecendo. Falei para minha esposa, ela imediatamente me levou para o hospital. Mas naquele momento eu tive um infarto. Via vultos na minha frente. E essa paz que tomava conta, me enchia. E essa paz só foi terminar quando me trouxeram de volta. Uma sensação de paz muito grande assim, e aonde estranhamente você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo e onde eu pude assim me ver de fora, né? Os relatos de pessoas que garantem que deixaram o corpo, viram e ouviram o que aconteceu durante o socorro médico e subitamente voltaram, podem ser mais frequentes do que imaginamos. Mas ninguém tira de Aparecida a certeza de que tudo o que viveu durante um acidente de carro foi real. Eu lembro do carro virando, nesse momento é como se alguém fosse apagando a luz devagar, mas numa fração de segundo. Aí eu senti como se alguém me puxasse. Eu senti um puxão, como se fosse, sabe, um imenso aspirador de pó, te puxando. Aí de repente eu estava no asfalto. Aí eu fiquei assistindo o carro capotar. E eu lembro de um rapaz olhando e falou assim, tem uma mulher morta ali. E apontou. A hora que eu olhei, aí era eu. Um mal súbito. Uma parada cardíaca. E uma história que Marineide não se cansa de repetir. Logo que eu dei entrada no hospital, com a parada, com tudo, que eu me percebi fora do corpo e vi todo o médico, os enfermeiros mexendo com o meu corpo. E eu me via fora e via o meu corpo. Então, fiquei numa situação muito estranha. Nesse momento, foi uma confusão total, que eu dizia, mas o que eles estão fazendo comigo? Eu estou aqui. Mas os livros onde estudou enfermagem só não ensinaram uma coisa. O que acontece com a vida quando a morte parece certa? Eu fui em busca de tentar entender. Em algum lugar eu vou entender aquilo que aconteceu comigo. Pelos hospitais e clínicas, quem busca respostas geralmente esbarra em outras perguntas. Com 25 anos de UTI, o médico Antônio Falcão jamais conseguiu explicação para o que ouviu de 2 pacientes. Ele contou que se viu internado na terapia intensiva, ele se viu na cama da UTI. E o outro, um paciente em pós-parada, que também teve esse relato, que se viu na cama sendo atendido e viu um túnel. Ciência para isso? Não tem. O que a gente... são os relatos. Isso não tem ciência para isso. Os relatos são raros e muitos têm vergonha de contar. Mas quando acontecem, as equipes médicas são as primeiras a ouvi-los. Então ele me chamou e falou para mim, ô enfermeira, eu gostaria de te contar uma coisa que se passou comigo. E falou assim, nossa, é uma coisa tão impressionante, mas verdadeira. E naquele momento, assim, eu achei até que ele tivesse pensado que eu não ia acreditar no relato dele, né? Ao invés disso, por trás dos jalecos, encontramos vidas transformadas por histórias de pessoas que garantem ter provas da continuação da existência. Ele me contou que naqueles dias que ele estava no tubo, que ele estava sedado, que ele viu assim o fundo do túnel longo, era um túnel longo, escuro, e lá no fundo ele viu uma luz. E ele foi caminhando. Aí quando ele estava se aproximando desta luz, ele reconheceu um amigo dele que já tinha falecido, né? E quando assim, ele foi se aproximando deste amigo, o amigo simplesmente fez assim com as mãos, uma das mãos para ele, e falou para ele, não é o seu momento.
E daí, né, ele sobreviveu mais 2 anos, depois, infelizmente, ele veio a falecer. Então, eu acho que é isso. A gente não consegue saber realmente o que é, mas a gente sabe que existe. Nas salas de cirurgia, nos corredores onde as macas passam apressadas no caminho do atendimento, nas emergências médicas, nos leitos de UTI. Muitos dos relatos dos que garantem ter vivido uma experiência de quase morte acontecem dentro dos hospitais. É aqui, no terreno da ciência, que muitas destas histórias desafiam a razão. Coisa mais rara no Hospital Estadual de Sumaré, no interior de São Paulo, é encontrar o infectologista Carlos Oliveira parado. Daqui a 10 minutos, 34, aí você vai de 10 contando direitinho? A rotina de médico intensivista é pautada pelas emergências que acontecem todos os dias na UTI. Entre tantas situações imprevisíveis, uma ele jamais esqueceu. Ficou famosa porque ele falou que a esposa tinha se ausentado em 2 visitas. E todo mundo estranhou, porque estava em coma profundo. Estava no nível mais profundo que a gente deixa um coma. Hoje, difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar do seu José. Ele percebia, ele sentia as pessoas se aproximarem dele, as pessoas tocarem ele. Ele diz que, não de ouvir, porque ele nos diz que não ouvia, ele só sentia. Que ele conseguiria até identificar as pessoas através do toque. Isso eu achei assim, diferente de todos os casos que a gente já cuidou até hoje. Um relato, uma coisa nova, assim, para nós, nos marcou muito. Tanto que ajudou a mudar a rotina da UTI. Para mostrar a importância de ser carinhoso no trato, de vir numa condição adequada, né? Se você não tem condição emocional, é melhor você se refazer antes de entrar aqui, né? Realidade ou alucinação? A consciência pode existir mesmo quando o corpo para? Ou tudo não passa de sensações ou de memórias criadas pelo cérebro? A minha alma saiu do meu corpo e passeou no hospital. Você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo e onde eu pude assim me ver de fora, né? Eles correram para a emergência, entubaram e correram para a emergência e eu fui sobrevoando em cima do corpo. Eu lembro das luzes passando. Eles não se conhecem, mas no limite estreito entre a vida e a morte, viram e ouviram coisas surpreendentes. Marisa sabe que não é fácil falar do que viveu, mas está certa de que só voltou para contar a história. Era uma terça-feira, como tantas outras no Parque do Ibirapuera, mas naquele dia o passeio seria curto. Tive uma dor alucinante do lado direito. Andei, pedalei, encostei numa guia e pedia muita água, porque a minha cabeça parecia que estava pegando fogo. Marisa sofreu um derrame. Foi o início de uma experiência que ela jamais esqueceria. E aí meu coração parou. Eu tive uma parada cardíaca. Cheguei num lugar cinza, era uma tenda grande e um homem, muito forte. E eu virava para ele e falava, olha para mim, me perdoa. Durante o coma, o que para ela são relatos de vidas passadas se misturaram a coincidências desta vida. Quando eu saí da UTI, fui para a SEMI, eu liguei para Ana. Para dizer para ela, para agradecer a visita dela. Ela quase caiu da cadeira, porque ela não foi me visitar. Ela foi com a filha no hospital no pronto-socorro. A amiga é a administradora de empresa, Ana Oliveira, que desde aquele dia não duvida de mais nada. Ela falou a roupa que eu tava, o jeito que eu tava. Então era assim, parecia que ela estava me acompanhando lá no hospital, passo a passo. A minha alma saiu do meu corpo e passeou no hospital. Por todo o mundo, histórias como essa desafiam a ciência. Pessoas à beira da morte garantem que saem do próprio corpo, ouvem e veem parentes que já morreram
são atraídos por uma luz ou assistem a própria vida numa espécie de retrospectiva. A esse conjunto de características tão peculiares deu-se o nome experiência de quase morte. O termo surgiu em 1975, quando o pesquisador Raymond Mood reuniu relatos de mais de 100 pessoas que tiveram morte clínica e, quando voltaram, tinham muitas histórias para contar. Para o premiado neurocientista Miguel Nicoleles, um fenômeno que merece ser investigado. Então, nós estamos estudando pela primeira vez as bases neurofisiológicas de fenômenos como esse, né? E estamos aprendendo o que significa experimentar essa sensação do seu corpo estar saindo de você mesmo quando a pessoa sofre um acidente de automóvel ou tem uma cirurgia, uma anestesia e uma série de outros eventos que tendem a produzir em alguns pacientes essa sensação do corpo se saindo de si mesmo, né? Na verdade, os EQNs ainda são um grande ponto de interrogação nesse grande livro que é a ciência contemporânea, que ainda está sendo escrito. O que a ciência não consegue explicar recheia as páginas dos livros e a imaginação de cineastas. Quantas experiências de quase morte podem acontecer em tragédias que atingem milhares de pessoas? O ator e diretor Clint Eastwood deu vida a uma delas ao contar a história de uma jornalista francesa durante o tsunami de 2004, onde mais de 400 mil pessoas morreram. Arrastada pelas gigantescas ondas, ela vive uma experiência de quase morte. Foi durante uma regata no Espírito Santo em 1998 que a vida de Lars Grael sofreu uma guinada. Uma lancha invadiu a área de competição e atingiu o barco do velejador, que teve a perna amputada. Minutos depois, quando eu já estava no transporte entre o Yacht Clube do Espírito Santo e o hospital em Vitória, eu tive uma parada cardiorrespiratória. E nessa parada houve uma sensação, primeiro, de impotência, de eu deixar de controlar os meus movimentos, e depois uma sensação de paz muito grande, assim, e é onde estranhamente você tem uma espécie de levitação, de sair do próprio corpo. Me vi de fora e levantando e me afastando, né, até a hora que eu volto. Tudo aconteceu em poucos segundos. Logo ele foi reanimado pela equipe médica. Eu era mais racional, né, mais racional e achando que simplesmente era uma energia que se apagava e aí você foi, né, tudo que deixa é memória. Mas após essa sensação, né, me deu, né, a crença de que possa existir algo, né, após a morte, né? Agora, o que é? Não posso comprovar. 2 medalhas de bronze em Olimpíadas, 10 vezes campeão brasileiro de vela e, mais que tudo isso, um novo homem. A partir dali, poxa, eu comecei a dar muito mais valor à vida, o hoje, né? Não buscar a felicidade daqui, no futuro. A felicidade é hoje, aqui, agora. De repente, começou a subir todo o assoalho, começou a subir tudo, as paredes começaram a ficar tudo branco, já não via minha filha tal, assim, ficou tudo branco. Eu estava me sentindo ótimo, leve, flutuando assim. Aí eu vi minha filha falar, pai, não morre. Aquele instante lá, eu voltei. Demétrio é delegado. Trabalhou no Departamento de Investigação contra o Crime Organizado de São Paulo, DEIC, durante 18 anos. Perdeu a conta dos casos que acompanhou, mas se lembra de arrumar tempo para levar aos presos o que viu e ouviu.
Depois que eu fazia minha parte, prendia em flagrante, eu falava com ele, mas você viu o que você fez? Você tirou a vida de uma pessoa jovem. Você vai refletir que essa pessoa que se matou não está morta, está viva do lado de lá. Você imagina como ele deve estar lá. A dúvida é a mesma. Afinal, existe vida depois da morte? À medida que a medicina avança nas técnicas de reanimação, mais e mais pessoas garantem que voltam com a resposta. Existe uma continuidade da vida e que nós precisamos saber viver equilibrados nessa vida aqui. Quando o coração para, o sangue deixa de circular pelo corpo, o cérebro não recebe nutrientes e oxigênio e começa a apagar lentamente. Mais de 90% dos pacientes que sofrem parada cardíaca não resistem. Mas entre os que sobrevivem, estima-se que 12 a 18% tenham vivido a experiência de quase morte. De uma coisa todos têm certeza: durante uma parada cardíaca ou em coma, um paciente não poderia ver o que acontece numa sala de cirurgia. Coisa parecida garante que viu. Eu lembro de todos os detalhes, todos os passos, cada palavra que eles disseram, o movimento que eles fizeram, os objetos que estavam lá, tudo. Eu lembro que o tórax estava aberto e estava fazendo massagem cardíaca. Eu falei, doutor, eu quero que o senhor me explique essa parada cardiorrespiratória que eu tive. Ele olhou para mim e falou assim, quem te contou isso? Eu falei, ninguém contou, eu vi. E a hora que o senhor saiu da sala, o senhor jogou as luvas num cesto grandão, o senhor saiu da sala e aquele médico japonês veio pro lado do senhor e ficou com o olho arregalado olhando para mim. A médica diz que já viveu 2 experiências como essa. A primeira aos 16 anos, que ela acabou de relatar. A outra, em 1994, durante um acidente de carro. E a Aparecida não esquece do que viu. Eu senti como se alguém me puxasse. Eu senti um puxão. Como se fosse, sabe, um imenso aspirador de pó. Te puxando. Aí, de repente, eu estava no asfalto. Aí eu fiquei assistindo o carro capotar. Aí depois eu lembro do motorista saindo, tirando a minha amiga do carro. E metade do carro ficou destruído, metade do carro, que é o lugar que eu estava. E eu lembro de um rapaz olhando e falou assim, tem uma mulher morta ali. E apontou. A hora que eu olhei, aí era eu. O filósofo grego Platão documentou a história de um soldado chamado que disse que foi ferido em batalha e viu sua alma deixar o corpo e caminhou com vários deuses através de um túnel de luz para um lugar misterioso. Os deuses mostraram a que as almas boas eram mandadas para o paraíso e gloriosamente recompensadas. Mas as almas más eram mandadas a um reino onde eram punidas, depois purificadas e depois ressuscitadas. É muito interessante. Ele diz não só que viu que havia recompensas e castigos, mas também viu que as almas eram reencarnadas. Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente. O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? São visões, sensações que não podem ser medidas, filmadas, fotografadas. Então, como provar que elas são reais? E se são reais, o que elas podem nos mostrar a respeito do funcionamento do cérebro humano? Perguntas que os cientistas perseguem há mais de um século e que agora podem estar mais próximas da resposta. Em Juiz de Fora, a 250 quilômetros de Belo Horizonte, os alunos de medicina percorrem os hospitais em busca de pacientes que sofreram parada cardíaca. Tudo vai para essas planilhas. Quanto tempo o coração ficou parado? Que tipo de medicação foi usada? E o mais importante, as histórias de quem sobreviveu têm para contar. Então, eu estava falando aqui para o professor César que em 2005 eu mostrei aqui no Mais Você uma questão essa de quase morte, num depoimento de uma senhora pedagoga, dona Lúcia, que passou por essa experiência de verdade. Rodolfo, conta primeiro a sua experiência, que eu fico muito impressionada sempre. O que aconteceu para você Aconteceu o seguinte, em 1972, eu fui convidada a ir passear, na época do carnaval, no Guarujá.
E o prédio, ele é levantado sobre a rocha. Então é mar aberto. E ali a gente estava, de repente o tempo realmente deu uma virada inesperada e uma onda, enorme onda, veio do mar e me lambeu e me jogou sobre a rocha. E o meu corpo ficou ali. Naquele momento eu senti um estrondo na cabeça e aí eu já estava na outra dimensão. Eu já não estava mais, porque de lá, de onde eu estava, eu via o corpo se debatendo e eu adentrando um túnel, que a princípio ele era nublado, era acinzentado, e à medida que eu ia deslizando por esse túnel, ele ia se clareando. E nesse instante eu pude rever a minha vida. Eu cheguei quase do lado, onde tinha uma figura tranquila, diáfana, me inspirando muita paz. E como havia um primo, que é o dono do apartamento, estava tentando me puxar. Eu devo ter reentrado no corpo, né? E ele me alcançou, me puxou pelo cabelo e fui salva. Quando a gente vê ela contar assim que ela foi salva, a gente não sabe salva do quê, né? Não é, mas não é uma coisa tranquila. É isso mesmo. Quer dizer, esses depoimentos são cada vez mais... Hoje existe uma quantidade tão grande de depoimentos semelhantes que nós caminhamos assim para uma unanimidade. Então fica difícil negar isso aí, né? Porque são pessoas distintas, de religiões distintas, de culturas distintas, de países distintos. Enfim, são tantas pessoas diferentes dizendo a mesma coisa. Afinal de contas, será que estão enganando a quem? Né? Para quê? E por quê? Né? Então, agora, realmente... o que se diz agora dessa... Eu comecei a nossa matéria falando dessas crianças índigo e crianças cristais que estão bem retratadas na novela das 6. Como é que a gente pode reconhecer que a gente tem uma criança dessa em casa? Sim, eu acho que a primeira questão é saber por que criança índigo e criança cristal. Na verdade, nós estamos numa transição. O nosso planeta Terra vive a era das provas e das expiações. Ou seja, o egoísmo ainda predomina aqui. Mas o planeta não está a uma troca. Jesus, que é o grande orientador do planeta, está conduzindo para uma nova era. Nós chamamos a era da regeneração, onde gradativamente o egoísmo será substituído pelo altruísmo. Então nós teremos uma outra estrutura econômica, uma estrutura política, outra estrutura social, mas quem faz isso são os homens. Então estão reencarnando no mundo criaturas que têm essa tarefa. Eles já viram outros mundos, já viram outras realidades, já viram que o bem vale a pena. Então eles estão vindo para isso. Agora, encontram isso aqui e ficam inquietos, desajustados, e é natural. Você está vindo de um ambiente muito bom para um ambiente estranho, elas ficam inquietas. Essas crianças têm essas características, foram descritas muito bem. Na matéria aí, muito bem, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. São crianças modificadoras, elas vêm, não é para manter o status, que o status é do egoísmo. O status novo é o altruísmo, a benemerência, a compreensão, a solidariedade, acima das diferenças das raças, das línguas, das religiões, dos costumes. Nós somos irmãos e essas crianças vêm para isso. Independente do que você pensar, do que você sentir, nós caminhamos para uma era de fraternidade. Então é uma bênção que essas crianças estejam conosco. E elas realmente se inquietam, porque são diferentes, e né? Crianças, esse tipo de criança, ou as índicos, ou as cristais, elas conseguem ver, como a gente vê a Clarinha na novela? Muitas delas têm essa percepção, digamos, mediúnica, né? O senhor tem essa percepção mediúnica? Eu já tive essa percepção e em alguns momentos também tenho essa percepção. O senhor está sentado aqui comigo, enquanto passava a matéria, o senhor olhava em volta, não para os câmeras, não para a produção. É verdade. Nem para o meu sofá, nem... O senhor olhava como se visse algo que eu não consigo ver. Pois é, um programa como o seu tem uma alta ressonância no mundo, no Brasil todo especialmente. Então essas mensagens ditas aqui são mensagens que tocam o coração.
que sensibilizam as criaturas e que há uma convocação para o bem, para a alegria, para a harmonia, para a solidariedade. Então, o seu programa, não pense que você faz o programa sozinho. Claro que não, imagina, porque quem sou eu? Além das pessoas físicas que você observa, há uma multidão de bons espíritos vinculados a essa grande proposta de usar a comunicação humana para tornar comum esse grande sentimento de solidariedade. Aliás, as crianças índigo, muitas delas têm essa feição da comunicação, da solidariedade, da compreensão, entendeu? Sobretudo as cristais, né? Elas têm muito essa proposta do mundo luz, isso é claro para elas. Elas não fazem força, isso é natural, espontâneo. E o seu programa está vinculado, não tenha dúvida, está vinculado a esse conceito de espalhar o bem, o otimismo, a alegria, a fraternidade. Essas almas que o senhor estava vendo aqui em volta da gente hoje. Estão aqui ajudando para que se faça. Não só os câmeras, todo o pessoal da produção, mas especialmente o seu trabalho. São criaturas que vêm aqui lhe inspirar a boa palavra, o bom sentimento, porque isso vai levar uma mensagem que a nossa inteligência não compreende, a nossa sensibilidade não é capaz de perceber na sua integridade. É que essas pessoas, para mim, têm uma aura, né, que se chama. É isso. E tem um brilho especial, né? E às vezes a gente consegue as reconhecer, né, pela paz que passa, né? Quando a gente está perto. É sobretudo isso, é muito mais do que um reconhecimento pela aparência física. Não é aparência. Mas é pelo que a gente sente, pela vibração. Pela paz e a vibração. Pessoa, a ternura, a solidariedade. Agora, essas crianças, índigo e cristal, elas precisam de amor. Né? Porque elas precisam de limite, de controle. Elas vêm de outros orbes e tem que se ajustar aqui. Então, aquela visão montessoriana, aquela visão do Rudolf Steiner, aquela visão pestalozziana, né? Essa visão de uma educação do colo da mãe, do calor, da solidariedade, dos limites, da disciplina. É disso que se precisa. É disso que essa garotada precisa. Cuidar porque bem. Eles vão ser os líderes da nova era. A gente só espera que não demore muito. Deus quiser. Muito obrigada, professor César. Eu que agradeço muito. O senhor é uma paz aqui na nossa manhã. Bem, uma benção estar aqui. Parabéns pelo trabalho, tá? Arrepiada, eu volto já.